Vamos para a notícia que é muito importante para todos nós agora, tá? Muito mesmo, cara. As notícias são baseadas em dados, tá? E os dados são poderosos. Alfonso Pecatiello. Presta atenção no que o cara extraiu de dados desse mercado. Quero traduzir. Olha o título, cara. Não é sensacionalismo, presta atenção. Ouro em máxima histórica, né? Só vai, galera. Não perca que o ouro só vai. Não é nenhum presságio. É só realidade. Aqui o ouro na tela, fazendo máxima histórica agora. 3.134, bateu e voltou. Vendo 5 minutos. Ouro nos 5 minutos. Observe, acabou de fazer a máxima histórica, 31,34. Voltou um pouquinho. Tá. Exatamente, Danilo. Vamos lá, povo amado. Todo mundo consegue ver bem aí, né? Ver. Um pouco mais de zoom. Aqui. S&P 500. Um padrão de mercado não visto desde 2008 parece estar de volta ao jogo. Por Alfonso Pecatiello. A notícia foi agora há pouco, tá? Foi às 10 horas da manhã. E publicado dia 31 de março de 2025, às 10h05 da manhã. Há décadas em que nada acontece. Há semanas em que décadas acontecem. Por Vladimir Lenin. Os mercados estavam sonâmbulos em 2 de abril, antes de termos uma liquidação decente nos mercados de ações dos Estados Unidos na sexta-feira. No entanto, o tamanho da liquidação acumulada no ano mascara um padrão muito interessante abaixo da superfície. Pela primeira vez desde o primeiro semestre de 2008, estamos observando um padrão macro raro, quase um unicórnio. O S&P 500 e o dólar americano estão caindo ao mesmo tempo, galera. Aqui está a bomba. E aqui está a imagem. Eu não consigo dar o zoom para explicar para vocês, mas aqui está os pontos de referência. Aqui, dólar index, 3 meses return. À direita, SPX, 3 meses voltando. Aqui, Demacro Unicorn. SPX menor que 10% e o dólar menos 5%. Os dois ao mesmo tempo. Não tinha visto isso há muito tempo. O gráfico da página 1 mostra os retornos contínuos de 3 meses para o índice do dólar americano, DXY e o S&P. Historicamente, grandes rebaixamentos do SPX, parte esquerda do scatter, tende a ver o dólar subindo fortemente. A valorização mais convexa do SD, lado superior do scatter, tende a coincidir com o rebaixamento das ações ruins. Isso também implica que o quadrante superior esquerdo, SPX muito baixo, o SD muito alto, experimenta a cauda mais alongada de todos os quadrantes. O quadrante inferior esquerdo do macro unicórnio, o rebaixamento do SPX acontecendo ao lado de um dólar fraco, não é muito preenchido. É crucial lembrar que o último ponto macro unicórnio remonta a julho de 2008. Por que foi tão difícil para o dólar enfraquecer enquanto o S&P estava caindo? Isso ocorre por 3 razões. Depois de 2008, o sistema euro-dólar explodiu de tamanho e nunca mais olhou para trás. Os Estados Unidos engoliram agressivamente os superávites comerciais globais e, em troca, tornaram-se o epicentro de todos os fluxos financeiros globais para os títulos do Tesouro dos mercados de ações dos americanos.
Os formuladores de políticas aplicaram políticas desinflacionárias favoráveis ao crescimento e os políticos se posicionaram para defender a Pax americana na frente da geopolítica. Com essa combinação de fatores, o USD tende a se valorizar durante eventos de risco. Aqui está mais uma imagem, vocês já vão ver ela, tá? Uma parte dos 12 trilhões de dólares em dívidas em dólares emitidos por entidades estrangeiras deve ser refinanciada em um determinado ano, em um ambiente de risco que ameaça desacelerar o comércio global. Significa que todas as entidades estrangeiras correm para comprar dólares e pagar suas dívidas. Os investidores estrangeiros compram títulos do Tesouro porque o Fed está de volta e cortará as taxas se as condições financeiras piorarem materialmente. A compra transfronteiriça de títulos de Tesouro americano fortalece o dólar à medida que o dinheiro flui nos Estados Unidos. Os mesmos investidores estrangeiros estão relutantes em reduzir suas exposições a ações dos Estados Unidos porque os cortes do Fed acabarão restaurando a confiança. Então, observe bem. Os únicos períodos em que o dólar enfraqueceu junto ao SPX foram 1998, 2002 e 2008. Todos esses períodos em que as bolhas dos Estados Unidos acabaram esvaziando rapidamente, pense no estouro da bolha das .com em 2001, ou no crash no mercado imobiliário dos Estados Unidos no primeiro semestre de 2008, antes de se transformar em uma crise financeira global. Todos esses episódios têm uma coisa em comum, uma crise idiosincrática dos Estados Unidos. Pessoal, essa palavra eu não conheço. Por gentileza, pesquisem no dicionário digital esta palavra. Uma crise idiosincrática dos Estados Unidos. Procurem lá o que é. Olha a guerra aí, galera. É Brunão, JR, Johnny, Sol, boa noite, Sol SC. Boatos que a Rússia vai jogar bombas atômicas na Ucrânia. Eita, é improvável. Isso, do lado dele, né? E hoje, os formuladores de políticas dos Estados Unidos parecem estar fazendo tudo o que podem para gerar uma crise idiosincrática. É uma crise que é específica de uma pessoa, empresa, setor ou situação particular. Uma expressão usada para fazer referência muitas vezes a situações incomuns ou até impróprias. Obrigado, Sibeli. Obrigado, Ilan. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Obrigado, Johnny. Em psicologia, segundo Milani, é o conjunto de elementos cuja combinação dá um temperamento e um caráter individual. É a particularidade psíquica do indivíduo. É uma forma incomum de se portar perante a sociedade. Está acontecendo aí. No mercado financeiro, o risco idiosincrático é o risco específico de um investimento, que pode ser eliminado ao diversificar a carteira. Olha aí. Então estão gerando isso, tá? Esse risco específico de um investimento. Na frente macro, o governo dos Estados Unidos está injetando uma grande quantidade de incerteza. Então é uma crise dos Estados Unidos vinda dos Estados Unidos. Exatamente isso, tá? Seguindo aqui para fechar. A abordagem de não visibilidade de Trump sobre as tarifas traz grande imprevisibilidade e também é quase impossível para as empresas americanas planejar despesas de capital e contratações, uma vez que não há visibilidade nas tarifas. Tá aí, gente. Por essa incerteza nos negócios, você precisa resumir o memorando vazado da Casa Branca para o Washington Post, que se alinha com a recente entrevista de Musk, destacando um corte de 25%-35% na força de trabalho federal para obter economias orçamentárias próximas de 1 trilhão até o final do ano. Estão demitindo o trabalho federal, gente. Vocês estão olhando o tamanho da bomba, cara. O ex-economista-chefe do LinkedIn, Guy Berger, analisa uma variedade de indicadores importantes do mercado de trabalho de alta frequência. E eu o respeito como economista não tendencioso e não alarmista. Boa.
ele produziu esse gráfico, aquele cara abaixo. Ele diz o seguinte: o índice de difusão dos planos futuros de números de funcionários agora é pior do que era imediatamente antes da eleição. Olha isso, gente. Além disso, e de forma preocupante, o pessimismo sobre o futuro também está afetando o presente. O índice de difusão das recentes ações trabalhistas está mais do que antes da pré-eleição. E isso antes de o governo Trump começar a cortar 800 mil funcionários federais, cara. Para adicionar ao potencial movimento macro unicórnio, que decorre de uma crise idiosincrática dos Estados Unidos, estamos testemunhando os primeiros sinais do desenrolar das gigantescas posições compradas de ações dos investidores estrangeiros nos Estados Unidos. Aí está o maior problema. Como mostrado pelo amigo Brand Donnelly, é muito raro experimentar um mês em que o DAX está ativo enquanto o SPX está inativo. E acabamos de experimentá-lo. Se você der um passo para trás, perceberá que os investidores estrangeiros acumularam uma quantidade gigantesca de títulos desde 2010. Os superávites comerciais vieram com um superávit em dólares para os países como Alemanha ou Noruega. E então, reciclaram esses excedentes de dólares de volta aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e aos mercados de ações dos Estados Unidos. Os investidores canadenses e suíços possuem os títulos dos Estados Unidos. Atenção! E se algumas dessas baleias estrangeiras decidirem reduzir sua exposição dos ativos dos Estados Unidos, esse é um problema. Tá? Faria sentido dada a nova postura geopolítica dos Estados Unidos. Mix de políticas não favorável, Fed não proativo e postura fiscal mais rígida, incerteza comercial das tarifas e avaliações ainda elevadas. E se os mercados forem pegos de surpresa por uma mudança repentina nas correlações? Tá. O governo Trump está tentando alcançar uma árdua tríade, um dólar mais fraco, rendimentos mais baixos e um mercado de ações robusto. Isso aí. Então, pessoal, peço perdão, eu queria muito que vocês depois peguem esse link, copiem, estudem isso aqui, leiam quantas vezes forem necessárias, tá? Por favor. Após 17 anos mais de ausência, um marco unicórnio do dólar simultaneamente fraco. Os mercados de ações fracos dos Estados Unidos podem encenar um retorno inesperado. Os investidores macros de longo prazo devem reduzir sua exposição implícita ou não vai me vencer no cansaço, não. Se o macro unicórnio aparecer novamente, uma posição comprada em ações em dólares pode prejudicar duas vezes, tá? Então, por gentileza, mais uma vez, desculpa aí por estar lendo desta forma, mas eu queria muito passar isso aqui para vocês, tá bom? O link do artigo está sendo passado aí e eu quero perguntar, eu quero a opinião de vocês em relação a todos esses dados. Presta atenção, isso aqui são dados, não é nada de... não é nenhuma coisa sensacionalista, tá? É somente dados explorados com excelência por esse colega, Alfonso Pecatiello, juntamente com os outros colegas dele. Então, é uma informação extremamente importante, tá? Vocês estão vendo uma situação extremamente nova, que vocês estão vendo aqui, ó, o ouro subindo desvairadamente, né? O ouro subindo desvairadamente desde fevereiro de 2024, um ano, tá? Ele está subindo este menino, tá bom? Fica ligadão, porque o Bitcoin vai ser, para o Bitcoin, a primeira experiência. E aí, os caras vão despejar e vão colocar aonde o dinheiro? Hein? Olha lá, o gráfico do ouro já renovando máxima, tocando máxima dupla ali, ó, 34, 34. Esse é o gráfico do ouro, tá? Show de bola? Gráfico do ouro. Beleza? Gráfico de 5 minutos, já subindo, renovando máxima histórica e, por enquanto, pelo que eu estou percebendo,
o pessoal está se apoiando no ouro, tá? Descaradamente, na cara do freguês, eles estão se apoiando no ouro. Observe o ouro subindo e subindo e subindo. Não tem descanso esse menino. Pessoal se protegendo aí no ouro, tá? Canal de alta no gráfico diário, renovando máxima atrás de máxima, já dia após dia o ouro está. E o Bitcoin nessa história, né? E o Bitcoin nessa história, né, galera? O Bitcoin, ele vai passar pela primeira vez por tudo isso. Tá? Você, talvez, aí, que está dentro do mercado financeiro, também vai passar pela primeira vez por isso. E aí, qual vai ser a tua tomada de decisão? O ouro, por enquanto, tem precedentes, né? Pessoal, e aí? É a primeira vez que o Bitcoin vai participar de um evento extraordinário desse, tá? Portanto, nós, de forma sábia e inteligente, nós temos que prestar atenção mais e mais nas movimentações, nos sinais que nos são dados todos os dias, tá? E o mais legal de tudo isso é a gente estar bem vivo e participar disso tudo. Eu, Anderson, agora, usando o que eu tenho de mercado, que são 10 anos, penso eu que o Bitcoin vai ser bem requisitado nesse momento desta loucura toda. Penso eu que ele vai ser bem requisitado porque, segundo Satoshi Nakamoto, ele foi criado para justamente isso que está acontecendo agora. Por isso, o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, para justamente ser usado nestes momentos que estão para vir aí, gente. Grande LM chegando aí, bem-vinda. Experiência nada agradável aqui em Porto Alegre, final da tarde, ventos de 111 km por hora. É bastante vento aqui no litoral também. Exatamente, Fábio Porto. A porta do Bitcoin está aberta, lembre-se sempre disso, tá? O Trump, extremamente inteligente, ele abriu a porta para o Bitcoin entrar, quando fez aquela assinatura lá de fazer a reserva. É uma porta aberta. Ele tem uma porta aberta. Antes não tinha essa porta aberta. Ele quer correr para onde? É essencial analisar a exponencialidade da vida americana. É bem grande. Tem muita gente envolvida no BTC, muito institucional despejando grana nele. Sim, exatamente. É, Anderson Gabriel. Zé Vendinha também, né? O Mister também é. O Mister também é Zé Vendinha, cara. Gostaram, gente, disso? Gostaram de saber disso? Extremamente importante essa notícia, tá?